Olá, bem, vamos aqui esclarecer umas coisas para evitar mal-entendidos. Considerando que os miúdos voltaram à escola, vamos ver se começam a aparecer aqui pessoas. A ver se começam a aparecer aqui pessoas. Olá, não sei quem está cá, mas está cá alguém. E vamos tentar falar um bocadinho e esclarecer esta situação toda das escolas, das boas práticas, daquilo que está a acontecer pelo país, das coisas boas e coisas más, para ver se entendemos aquilo que eu defendo, aquilo que a maioria das pessoas defende e aquilo que está a acontecer. Podem fazer comentários que eu vou lendo e estando atenta. Ora, existe aqui uma série de imagens que estão a ser partilhadas. Olá, Teresa! Que estão a ser partilhadas e que são o que são. São imagens e, como sempre, podem ter várias interpretações. Completamente de acordo. Por outro lado, são imagens que nos dizem um posicionamento, seja ele qual for, sobre alguma coisa. Sobre a posição e sobre aquilo que à partida está a ser feito nas instituições. O objetivo destas imagens... Somos 11 a ver, tu não vês quem é, estamos 15. Eu vejo que estamos 15, tenho aqui algumas carinhas, agora não sei muito bem quem. Nós temos partilhas das instituições sobre as coisas que andam a acontecer pelo país e pelas escolas. Nós sabemos perfeitamente bem que ainda há, e isso vê-se, quem acha que as crianças têm que fazer distanciamento social, quando isso foi a primeira recomendação errada da Direção-Geral de Saúde e que nunca mais voltaram a falar do assunto. Contudo, peço desculpa, continua a ser uma coisa a ser feita em imensas escolas, imensos jardins, imensas creches do país. E nós vemos isso. O objetivo das imagens boas e más serve para que nós, pais, tenhamos noção daquilo que está a acontecer e que façamos com que as coisas mudem. Já partilhei diversas vezes, mas as pessoas só veem aquilo que lhes interessa, não é? Pronto, eu já sei, há sempre mal entendidos sobre aquilo que se escreve e aquilo que se diz e blá blá blá, eu já sei. Contudo, estamos em tempos difíceis. Eu já partilhei um vídeo sobre o pediatra Hugo de Viana do Castelo, da Pediatria para Todos, em que, pais, acalmem o vosso coração, por favor, parem de estressar e de panicar e deixem as crianças em paz. As crianças têm que brincar, faz parte da vida delas. E se não é para brincar, quer dizer, se vão para a escolinha e é para ficarem quietinhos num quadradinho, como já se viu, tal, era uma atividade, pois não sei. Mas muito diz daquilo que pode ou não ser uma realidade durante todo o dia. Há crianças que andam com aqueles helicópteros na cabeça para se manterem afastados. Pode ter sido todo dia, pode não ter sido. Nós não sabemos, mas sabemos que aquela escola promoveu um tipo de atividade, seja ela com que intuito for, com intuito de distanciamento social. À partida, a maioria dos pais não são insanos e a grande maioria deve ter alguma noção e algum ensinamento às crianças sobre o distanciamento social. Contudo, as crianças precisam de brincar, precisam de apego, precisam de toque. Nós somos animais de ninho, nós precisamos de contacto, nós precisamos de colo, nós precisamos de mimo, nós precisamos. É necessário tanto quanto comer. Temos imensas fotografias com educadoras a manter distanciamento social, a quase tê-los engaiolados em quadradinhos, em que eles não brincam, não estão livremente. E depois temos as fotografias em que as boas práticas são visíveis e são maravilhosas. Em que as crianças brincam à vontade. Vão às crianças, vão às educadoras, dão abraços, dão beijinhos e estão no seu habitat natural. Deixem as crianças em paz. É isso que eu defendo, é isso que toda a gente... Psicólogos, gente, eu já estou farta de partilhar coisas aqui, basta pesquisarem, a sério, pesquisem mesmo. Não há boas coisas a sair do distanciamento social, do medo que se incute nas crianças, a dizer que não podem fazer, não podem brincar, não podem mexer, não podem partilhar. Isto tem danos para as crianças. Elas habituam-se, claro que se habituam, também se habituam a famílias em que lhes batem todo o dia. E para eles não há problema nenhum, isso é o normal deles, é a realidade deles. Com que efeitos a longo prazo? Com que efeitos no futuro? Esta é a situação que está em causa. Com que efeitos no futuro é que nós estamos a criar hoje crianças com medo do que não se vê? Não é?
E estamos a dizer às nossas crianças que não é bom. Primeiro dizemos às crianças, tens que partilhar, tens que dar aos amigos, tens que brincar com eles, tens que não sei das quantas. Agora dizemos assim, não. Agora não podes brincar, não podes dar beijinhos, não podes dar abraços, não podes confiar nos outros porque não sabemos muito bem aquilo que lá vem. E a seguir, daqui a 2 ou 3 meses, vamos dizer outra vez, tens que. Isto não tem lógica nenhuma. Portanto, nós temos que ser minimamente coerentes. Tem aqui alguém a dizer, parecem tolinhos com as asas na cabeça. A Ju a dizer, na escola da minha filha, assim que chega ao longo, um abraço, vão às educadoras, prefiro que apanhe Covid a que não lhe darem colo. E voltamos ao mesmo. Nós estamos, em Portugal, a pandemia já acalmou. Na grande maioria dos países do mundo já acalmou. Ainda temos muito que lhe dar. Contudo, eu sei que é muito complicado quando nos toca a nós os problemas de saúde com os nossos filhos. Eu sei mesmo. Contudo, vamos analisar as situações de crianças que estão internadas com Covid e quais são os danos neles. E quantas crianças passam por pneumonias, isto aqui já foi falado em diversas comunidades médicas, de que os problemas respiratórios das crianças, por muito graves que possam ser, têm relativamente boa recuperação e não são assim tão graves quanto num adulto. Da mesma forma que varicela numa criança é muito mais leve e menos gravosa do que num adulto ou num adolescente. Portanto, a situação é mais ou menos semelhante. Portanto, Covid, eles na maioria dos casos, as crianças não são sintomáticas, o que significa que passam de pessoas para pessoas. Mas digamos uma coisa, e falando assim um bocado à parte, a maioria dos contágios acontecem em adultos quando estão nas pausas, no cafezinho e assim muito próximos, mas agora andamos a impedir as crianças de estarem próximas. Os adultos e os adolescentes andam nos cafés, nos bares, a fazer parties e não sei das quantas, em casa uns dos outros e fazem tudo à vontade, mas as crianças não podem brincar. Isto não tem sentido nenhum. Deixem as crianças em paz, por favor. Não imagino os meus filhos sem colo, sem mimo, sem eles nenhuma criança. Quer dizer, e os outros vão estar junto com as crianças e alguém lhes diz, não, tu não podes ir brincar, tu não podes ir mexer, tu não podes fazer, tu não podes nada, tu não podes sair deste quadrado. Para isso não vão, ok? E os pais arranjam maneira de eles não irem. Porque nós neste momento temos das maiores taxas de problemas mentais em jovens adultos de tudo sempre. E nós fomos criados da maneira que a grande maioria de nós sabe. Muito ao estilo pós-Segunda Guerra Mundial e pós-ditadura de Salazar. Portanto, nós fomos educados, e ainda existe isto na escola, para sermos formatados, para estarmos assim e cabermos assim num padrão que não pode mexer, não pode sair dali. Nós estamos ainda demasiado formatados e muitos de nós sofreram algum tipo de violência e por isso é que a violência ainda está tão normalizada, em que agressões, violência verbal, uma série de situações é completamente normal, quando não é nada normal, nem sequer deveria ser e devia ser altamente criminalizado e, no entanto, vemos demasiada impunidade na televisão e nos jornais e nos tribunais, porque está tudo bem, porque é tudo muito normal andar-se a bater nas pessoas, não é? Não, não é. E daqui tiramos que as crianças vão para as creches, as crianças, mas depois não podes mexer, não podes fazer, não podes falar, não podes sair, não podes nananana. Elas aprendem. A que custo? Em que as crianças vão novamente ser formatadas para caber numa caixinha. Em que são robôs, não podem mexer, não podem falar, não podem Ana, minha princesa, é muito micoquinhas, não consigo imaginar sem os miminhos. Infelizmente não acalmou assim tanto. O distrito de Lisboa está uma lástima. Sim, Lisboa está um caos. Muito por causa dos adolescentes que acham que, pronto, nada os afeta. Mas isto também é culpa dos pais, que acaba por não responsabilizar. Quer dizer, os adultos andam demasiado fáceis e facilitadores. E depois as coisas acontecem. Mas nós temos que responsabilizar principalmente quem tem noção das coisas. Mas, no entanto, desconfinou-se. E o que é que aconteceu? Vai toda a gente para os cafés, para os bares, como as coisas ainda estão fechadas, vão para as bombas de gasolina e é tudo uma party. Levam aos supermercados e fazem parties no campo e no jardim. Está farto de haver aí fotografias destas coisas. Mas as crianças não podem brincar. As crianças, que a maioria delas são afetadas e transmitidas pelos pais que andam na rua. Mas as crianças entre elas não podem brincar. Isto não tem sentido.
Tem que haver bom senso, equilíbrio e empatia. Acho que se resume a isso. Claro que sim, Cláudia, mas isso é o normal. E agora, a situação é que os pais têm que ver aquilo que se está a passar e, efetivamente, perceber aquilo que é minimamente aceitável ou não. E, para mim, os meus filhos não vão para agora para a escola. Não vão para o pré. E vamos ver em setembro como é que a coisa vai correr. Sim, eu sei, eu tenho a sorte de poder fazer isto, blá, 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 blá. Sim, claro, todos nós podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida, tá? E se quiserem ajuda, há imensa ajuda para que as mulheres mudem de vida. E tenho imensas mulheres ultimamente a mudar drasticamente de vida e a serem altamente felizes. E isso, eu adorava que o Covid pudesse trazer mudanças drásticas na escola, na vida das mulheres, na felicidade das pessoas, nos valores que nós temos com as crianças, mas infelizmente parece que não passa de uma ilusão e de uma utopia e as coisas vão continuar exatamente como estavam, se não pior, porque... Prontos, a maioria das pessoas não quer saber propriamente de algumas coisas. Realidade de muitas famílias, infelizmente, deixem-me cá ver, Lisboa não está o caos. Aumentou o número de infectados porque aumentou o número de testados, não aumentou o número... Portanto, pais, se querem as crianças na pré, assumam os riscos disso. E a maioria dos riscos não está propriamente nas crianças, mas está nos adultos. Eu tenho muito mais medo dos adultos do que das crianças. As crianças doentes, regra geral, recuperam relativamente rápido e facilmente. Portanto, pais, deixem as crianças em paz, deixem as crianças brincar, elas precisam de brincar e deixem de lhes meter medo de uma coisa que ninguém consegue controlar. Viver com isso sim, cuidados de higiene, de lavar as mãos, de evitar muitos contactos e muitos beijinhos e não sei das quantas, sim. Mas, opá, por favor, não estamos num hospital em que temos que estar muito estéreis, nem sequer temos que andar com as educadoras de fato, máscara, cóbula e essas coisas todas até aos pés. Por favor, é que isso nem sequer tem sentido e estamos a assustar ainda mais as crianças. Existem imagens da gripe espanhola e de como as crianças brincavam na escola. Que riscos tem isso para o futuro? Neste momento, e olhando para agora, neste momento nós temos da população jovem, adulta, mais doente mental do que alguma vez houve no mundo. Ponham a mão na consciência sobre isso e vejam o que querem fazer para os vossos filhos. Isto aqui, esta situação de olharmos para as fotografias más e olharmos para as fotografias boas, é mesmo para olharmos para as boas práticas que não ficam só para os loucos, ficam para quem tem vontade de fazer as coisas. Da mesma maneira que nos hospitais as boas práticas com as grávidas não acontecem só para alguns, pode acontecer para todos, é preciso haver vontade. E quando, tal, não sabem fazer mais nem melhor, pois, então estamos cá nós, pais, para lutar pelo superior interesse das nossas crianças e fazerem com que o mundo inteiro olhe pelas crianças como elas devem ser lidadas e cuide delas como elas precisam de ser cuidadas, ok? Portanto, nós temos um papel fundamental, importantíssimo, pelo zelo das nossas próprias crianças. Se nós pais não o fazemos, ninguém o vai fazer, ninguém no mundo vai olhar por eles como nós olhamos. Portanto, é isto que eu vos queria dizer. Parem de andar atrás das bruxas e atrás dos juízos e atrás dessas coisas todas, quando aquilo que quer ser analisado é aquilo que de mal está feito, daquilo que de bom pode ser feito e fazer para mudar as coisas. É isso que se quer fazer sempre neste grupo, sempre por mim. Não é andar a crucificar, é olharmos para as situações e fazermos mudar o que está mal pelo que está bem. Claro que sempre, não é? Portanto, eu não vou falar com todas as instituições do país, nem vou salvar todo o mundo, mas cada pai pode fazer o possível para cuidar dos seus filhos na sua instituição, no seu local, na sua cidade. Temos que trabalhar? Claro que temos que trabalhar. Todos temos que trabalhar. Alguns de nós têm que deixar as crianças na creche? Têm. E contudo sobre a situação do teletrabalho, saiu há pouco tempo uma legislação de que os pais podem continuar em teletrabalho. Alguém me anda a dizer que é só a partir dos 6 aos 12 anos, mas eu vou verificar essa situação porque eu não acredito muito nisso. E vou procurar a legislação porque eu partilhei aqui no grupo, agora não consigo encontrar a situação. E espero mesmo que todos os pais procurem informação e façam o melhor.
É só isso que eu quero. Era só isso que eu desejava. Que todos os pais fizessem os possíveis para lidar e olhar pelas nossas crianças todas. Eu não tive filhos em idade... Quer dizer, tenho filhos na pré, em que não há condições para dormir. Eles não dormem na creche, na pré, porque eu não os tenho lá na hora de dormir e não há condições para isso. No entanto, eu fui fazer uma petição em prol de todas as crianças do país para que houvessem cestas. Há pais a lutar pelas refeições decentes das crianças nas creches. Há imensos pais que estão-se a marimbar para estas situações. Mas nós, cada um de nós, pode fazer uma diferença na nossa escola, certo? Portanto, qual é a tua diferença que tu vais fazer neste mundo? Neste momento estamos em tempos de crise para as nossas crianças. Lutemos por elas. Pode ser sem andarmos a achar que os outros querem levantar faíscas e coisas e tais. Não, olhamos para as situações, que sejamos críticos e mudemos o mundo. Até já.